oração pela nossa lição. Bom dia, pastor Walter. Tudo bem com o senhor? Rapaz, bom dia, meu amado. Tudo bem? Eu estou bem, né? Estou convalescendo aí da gripe, né? Foi a gripe mais longa que eu tive, né? Tá com uns 25 dias que eu estou gripado, né? Mas eu estou firme aqui, forte. Eu espero que nessa manhã Deus nos abençoe de novo, esclarecendo, né, a sua palavra e nos alimentando. E você está com ótimo aspecto, viu? A paternidade ele fez muito bem. Graças a Deus. Oremos. Obrigado, pastor. Dizia o antigo Pedro Elson. Oremos. Lembra dele? Eu falei o antigo Pedro Elson. Já pensou? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido Jesus, obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado porque estamos saudáveis e felizes, alegres, contentes com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Senhor amado, rogamos ao Senhor que mandes os teus anjos, Pai, trazer os teus filhos que ainda não estão prontos para essa escola. Queremos, Pai, ter bastante pessoas ouvindo a mensagem do Senhor. É tempo de aprender, é tempo de crescer. Oramos a Ti para que esta seja mais uma escola, Pai, excelente, de excelência, feita, Pai, exatamente para nos inteirar das Tuas verdades. Abençoa o pastor Tiago, dando a ele a graça necessária, a sabedoria e a iluminação, para que nós possamos, Pai, todos tirar o melhor proveito desse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Então, amados, vamos começar, né? Vamos ler. Vamos ler primeiro o capítulo 15, né? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu abrir aqui. Amém. Olha que legal, amados. É um capítulo curtinho, né? Mas tem umas coisas bem interessantes nele. Capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Então, amados, o capítulo 15 é a preparação para o capítulo 16, né? Embora ele tenha coisas importantes que a gente tem que considerar, né? O capítulo 16 vai trazer os 7 anjos derramando as 7 taças que contêm os 7 flagelos de Deus, que João mesmo diz que são os últimos flagelos, né? A gente viu, amados, que no Apocalipse nós temos 3 séries de 7 eventos, né? Que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. E as 7 pragas são a última dessas séries, né? Que seria a consumação desse juízo de Deus, né? A culminância, na verdade, porque é a parte final. E a gente vai ver isso. Então, amados, João começa dizendo: eu vi outro sinal no céu, né? E aí eu vou abrir aqui os slides para a gente ver algumas coisas interessantes antes da gente ir para o capítulo 16. Umas coisas importantes aqui no capítulo 15.
Então, só uma introduçãozinha que eu fiz, algumas informações básicas, né? Os capítulos 15 e 16 se referem aos 7 anjos que possuem as 7 últimas pragas, que no caso é a última das três séries de eventos, né? Como eu acabei de mencionar para vocês, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, inicialmente a gente tem a visão dos mártires na sua glória, né? Essa visão do mar de vidro, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E a gente tem o cântico de Moisés, e isso antecede, né, o derramamento das 7 taças. E aí as 7 taças, elas trazem as 7 últimas pragas de Deus contra os pecadores, né? Deus está exercendo o seu juízo contra a humanidade. E nos próximos capítulos, a gente não vai estudar isso hoje, né? Mas essas 7 últimas pragas, esse juízo de Deus contra os pecadores, eles preparam o caminho para o triunfo de Cristo sobre as nações, né? A batalha no Armagedon. A gente vai ver, né, o triunfo de Cristo e da igreja, né? De Israel, na verdade, né? A queda da Babilônia e a punição do dragão, do falso profeta e do anticristo, ok? Dentro das coisas que vão aparecer mais na frente, né? Mas as 7 pragas, né? As 7 taças antecedem esse momento, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, capítulo 15, né? Então, João começa dizendo, eu vi outro grande sinal no céu, os 7 anjos com os 7 últimos flagelos. E em seguida, amados, ele traz a visão do mar de vidro. O mar de vidro, ele aparece já no livro de Apocalipse em algum momento, né? No capítulo 4. E olha que interessante. João diz que vê essa visão no céu, né? Que são os 7 anjos, que tem as 7 últimas pragas, e ele vê um mar de vidro. O que era o mar de vidro, né? A gente vê no capítulo 4, no versículo 6, a gente tem informação de que esse mar de vidro ficava diante do trono, né? E o mar, amados, é uma referência, provavelmente é uma referência ao mar que ficava no templo, como o pastor Hugo explicou para a gente, né? No templo de Salomão havia um utensílio sagrado, né? Um utensílio de culto chamado o mar, só que era um mar de bronze. O que era o mar? Era uma bacia, não é isso, pastor Hugo? O mar era um tipo de bacia de bronze muito grande, né? Que ficava no pátio, e ele tinha a ver com a purificação, né, para os rituais do templo, para os sacrifícios, né, para a queima do incenso. Então, os sacerdotes precisavam se lavar e os rituais de purificação passavam pelo mar, né? Então, tem outras coisas, né, os adereços que estão ligados ao mar, no templo de Salomão, né? Mas basicamente a gente precisa entender só isso, né, que era uma grande bacia, era um mar de bronze, ficava no pátio, tinha a ver com purificação. Então, quando João vê o mar, né, no capítulo 4, quando ele vê o mar de vidro diante do trono, talvez seja como se fosse uma grande bacia de cristal, né, que talvez tenha essa conotação da pureza, né, da santidade, e ele está diante do trono. Então, no capítulo 4, ele vê o mar de bronze, né, o mar de vidro diante do trono, onde estão as 4 criaturas, e onde estão, não no mar, né, mas junto, né, nessa visão do trono, com o mar de vidro, e as criaturas, a gente tem os 24 anciãos. E aqui, nesse capítulo, o mar de vidro é visto e ele vê os mártires, mas ele não chama de mártires. Ele fala que são aqueles que venceram a besta, aqueles que triunfaram da besta e do seu sinal. O que é que dá a entender essa passagem? Que são aqueles que resistiram à besta no sentido de não se curvaram a ela, não receberam o seu sinal, não receberam o seu número, não receberam a sua marca. Então, eles venceram da besta. Provavelmente o remanescente de Israel, porque a gente sabe que a igreja foi arrebatada, né? Pelo menos no nosso estudo, a nossa conclusão é que o arrebatamento da igreja precedeu esse momento, né, da marcação, né, da marca da besta e da ascensão desse governo mundial do anticristo, né, por assim dizer. Então, talvez sejam esses que, reconhecendo Jesus como Messias, né, esse remanescente de Israel que resistiu, que não se curvou à marca da besta. Então, eles são vistos no mar de vidro, né? Então eles estão diante do trono e eles estão, amados, com harpas, que são um instrumento, né, musical, muito que na Bíblia a gente vê a harpa ligada à adoração, né, a Deus. E é legal porque eles cantam uma música e é chamado o Cântico de Moisés. Onde é que a gente vê o Cântico de Moisés? Livro de Êxodo, capítulo 15. No capítulo 15 de Êxodo, depois da libertação de Israel, quando Israel atravessa o Mar Vermelho e os egípcios são tragados, né? Ao tentar atravessar também o Mar Vermelho,
quando eles estão em segurança, no caso o povo de Israel, Moisés canta. É uma canção de vitória, uma canção de celebração. E Moisés, na sua canção, faz referência aos egípcios, né, sendo afogados, e faz referência à intervenção de Deus que os livrou, né, e tudo mais, ao cuidado de Deus. Então, o Cântico de Moisés é um louvor a Deus e tem essa conotação da vitória contra o inimigo. Então, o texto de Apocalipse 15, quando ele fala do Cântico de Moisés, ele traz um outro cântico. Não é a mesma coisa, né? Mas é um cântico também de louvor a Deus, louvor à sua glória, louvor à sua majestade, né? Então, na verdade, a gente infere que o Cântico de Moisés é o Cântico de Êxodo 15, porque é o único cântico registrado de Moisés, né? Mas, pastor Hugo, pode falar, meu irmão. Pastor Hugo levantou a mão e tem alguma coisa para dizer. Na verdade, tem um outro cântico de Moisés, que é o do Deuteronômio 32, que aí tem uma pegada bem diferente de Êxodo 15. Aí depois, no final da aula, a gente conversa sobre ele, melhor, para não tirar o andamento da aula. Mas tem esse outro cântico de Moisés, que é o de Deuteronômio 32. Beleza, pastor, obrigado. Eu só tinha encontrado a referência de Êxodo 15, mas tem esse outro cântico que ele citou aqui. A gente vai depois dar uma olhada nele, né? Então, amados, vamos voltar para o texto só para a gente ver como é que está em Apocalipse, né, esse cântico de Moisés. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente ver. Então, olha só. O texto diz, né, que... Só um detalhe, né? Só voltando para o texto, antes do mar de vidro, né? Como eu tinha falado para vocês, João fala, né, no versículo 1, que viu os 7 anjos e que eles têm as 7 últimas pragas. Então, João, antes mesmo de narrar o acontecimento, ele já está ciente que são as últimas pragas e que a cólera de Deus, que a ira de Deus, ela é consumada com essas 7 últimas pragas, né? Aí no versículo 2 nós temos essa visão do mar de vidro, só que tem um detalhe aqui que o mar de vidro é misturado com fogo, né? Diferentemente da narrativa do capítulo 4. O mar de vidro aqui é misturado com fogo e ele vê, aqui como eu tinha falado para vocês, aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número. Eles estavam junto ao mar de vidro e eles tinham as harpas de Deus. E aqui no versículo 3, ele tem a introdução do Cântico de Moisés. E cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. Né? Não é só o Cântico de Moisés, é o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. E ele é muito legal, mas olha só. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, né? Então, amados, é maravilhoso, né? Esse cântico realmente, né? E aí, continuando, depois disso, né, a última parte do capítulo, que é o capítulo curtinho, vamos voltar para os slides. Então, a última parte é a partir do versículo 5, né? Os 7 anjos saem do tabernáculo, vestidos de linho puro e cingidos com cintas de ouro, e eles recebem as 7 taças. E o santuário se enche de fumaça. Amados, é interessante porque um dos 4 seres viventes é quem dá as taças. Né? A gente vê os 4 seres viventes durante quase todo o Apocalipse, porque vez ou outra João está dizendo, olha, e um dos 4 seres, e uma das criaturas, né? Então, aqueles 4 seres que estão diante do trono, eles têm uma função durante todo o livro do Apocalipse, né? Durante toda a visão. E aí, o que a gente viu? Tem a visão do tabernáculo, né? E os anjos, eles estão vestidos de vestes brancas e resplandecentes, né? Veste branca geralmente na Bíblia tem a ver com pureza, né? Com santidade. E eles têm cinto de ouro, eles estão cingidos com cinto de ouro em volta do peito. E eles recebem as 7 taças e recebem a orientação para derramar as suas taças, né? Então, o texto diz, amados, que o templo, né, o tabernáculo, né, o lugar de onde os anjos saem, esse lugar se enche de fumaça, né? Fumaça é uma referência à glória de Deus. No Antigo Testamento a gente tem a Shekinah, né, que era a glória de Deus que se manifestava visivelmente por meio da fumaça, né? A glória de Deus está em todos os lugares. E ela pode ter muitas formas, mas tradicionalmente no Antigo Testamento a Shekinah se manifestava na fumaça, né? E a gente tem aí a fumaça no templo, né, enchendo aquele ambiente.
A gente pode lembrar, por exemplo, Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, o ambiente também se enche de fumaça, né? Ele fala, e a casa se encheu de fumaça. E a gente tem mais uma vez essa referência à fumaça. Ok, pessoal? Então, esse foi o capítulo 15. Vamos agora para o capítulo 16, que tem mais coisa, né? Esse capítulo 15 é muito bacana, mas ele é um pouquinho curto. Vamos para o capítulo 16, que a gente pega os dois, né? Olha só. Então, essa última parte, pessoal, né? Um dos 4 animais deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro. Então, os anjos, eles recebem as taças da mão de um dos 4 animais, né? E aqui, né, versículo 8, o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas. Então vamos para o capítulo 16. Olha que bacana. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Amém? Então, mas essa foi a leitura do capítulo 16, né? Vamos ver agora, um por um, os pontos que a gente pode trabalhar deles. Vamos voltar para os slides. Opa, olha que legal. Então, os anjos recebem, né, no final do capítulo 15, as 7 taças. As 7 taças contêm os 7 flagelos. E no versículo 1 do capítulo 16, uma voz, o texto não diz de quem é a voz, né, mas uma voz ordena que eles derramem a taça, cada um a sua taça, né, sobre a terra. E o versículo 2 fala que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e os homens que receberam o sinal da besta foram acometidos de úlceras malignas. Então,
O primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra e o resultado é que os homens que receberam a imagem da besta, o número da besta, o sinal da besta, eles são acometidos de úlceras malignas. Tem uma das pragas do Egito, que é a praga dos tumores, né? E a gente vai ver que estas pragas, né, das taças, esses flagelos das taças, eles têm uma correspondência nas pragas do Egito. Não é idêntico, não é a mesma coisa, mas é algo que tem uma correspondência, né? Então, por exemplo, no Egito eram tumores, aqui são chagas malignas, né? São coisas diferentes. Uma coisa é um tumor, outra coisa é uma chaga, mas são efeitos que acontecem no corpo, né? Efeitos não... Diga, pastor. Chaga e feridas, né? Tumor é tudo bem parecido, né? Tudo parecido, mas porque um tumor geralmente é um caroço, né? E uma chaga é uma ferida que geralmente é aberta, né? Nesse sentido diferente, mas como são no corpo, né? Então tem uma correspondência, né? E aí, amados, o texto diz que são aqueles que não receberam, aqueles que receberam a imagem da besta, né? Praticamente toda a humanidade. Os que não receberam, o texto diz que foram mortos. Não diz nesse momento, diz nos capítulos anteriores, né, que seriam perseguidos aqueles que resistissem à besta e seriam mortos. E a gente vê no capítulo 15 aqueles que triunfaram da besta, que provavelmente são os mártires, que não se submeteram a ela. Então, todos aqueles, quer dizer, sobra todo o resto, né, que são aqueles que são acometidos por estas chagas. Que é uma diferença, mas é muito importante esse detalhe, diferentemente das trombetas e diferentemente até mesmo do que aconteceu no Egito, o dano destas pragas das taças, ele é universal. A gente vê que nas trombetas, 1/3 do sol, né? 1/3 do mar, 1/3 disso, 1/3 daquilo, e agora tudo o que acontece é com o planeta, é com os habitantes da Terra. Amém? Então essa foi a primeira taça, né? A segunda, o segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna sangue, e morre todo ser vivo no mar, né? A gente vê uma das trombetas que trazia 1/3 do mar, né, virando sangue e morrendo 1/3, né, dos seres vivos do mar. E no Egito, o rio Nilo se transformando em sangue. E a gente tem aqui todo o mar, provavelmente todo o oceano, né, e todos os seres que viviam no mar morrendo com a segunda taça, né, com a segunda praga. O terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e as fontes de águas e elas se tornam sangue. A gente vê que uma das trombetas também é sobre os rios e as fontes de águas. Também tem a correspondência com o Nilo, né? E aí a gente vê um anjo que ele traz um cântico, né? Porque, mas é interessante o seguinte: as 7 taças, a narrativa das 7 taças, ela é direta, ela é objetiva. A narrativa dos 7 selos e das 7 trombetas, ela é intercalada, né? A linguagem, ela dá mais arrudeios, né, por assim dizer, e a gente vê 2, 3 capítulos para trazer o que acontece nesses 7 selos ou nessas 7 trombetas. E aqui não, a gente tem um capítulo curto de 21 versículos, e nesses 21 versículos a gente tem as 7 taças sendo derramadas. Tudo vai acontecendo em seguida, né? O primeiro anjo fez isso, depois o segundo fez isso, depois o terceiro fez isso. Só que em alguns momentos a gente tem essa narrativa dos acontecimentos intercalada por momentos como esse, em que um anjo traz essa fala, exaltando a justiça de Deus e indicando que as águas se transformando em sangue tem a ver com a justiça de Deus por conta do sangue derramado dos santos e dos profetas, né? Então, também tem esse componente deles terem recebido o mal que eles cometeram, né? Então, esse sangue no qual essas águas se transformam tem essa conotação, né? Depois do terceiro anjo, né, derramar a terceira taça, depois da gente ter as fontes de águas, né, se tornarem sangue. E aí, versículo 8 e 9, a gente tem o quarto anjo. O texto diz que ele derrama a sua taça no sol e os homens são queimados com fogo e blasfemam. Olha que interessante. A gente tem no Egito a praga da escuridão, né? E a gente tem nas trombetas também o sol escurecendo. Só que aqui o sol ele não perde força, é o contrário. A taça é derramada no sol e é meio que o poder do sol é como se ele fosse potencializado de maneira que os homens são queimados com o calor do sol, né? Isso é muito interessante. E aí o que é que o texto diz? Que os homens blasfemam.
Outra característica dessa série de acontecimentos é que na medida em que as pragas vão afligindo os homens, eles vão blasfemando de Deus, eles não se arrependem, né, de maneira nenhuma. E aí dá a entender, amados, nesse texto de Apocalipse, que eles sabem que eles estão sendo punidos por Deus e eles deliberadamente estão blasfemando. Não é o cara que está reclamando de algo que é ruim, que está acontecendo de ruim com ele, mas ele não sabe que é Deus, ou ele não atribui o mal a Deus. Eles necessariamente, nesse momento, estão blasfemando de Deus, né? E aí o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta e o reino da besta se faz tenebroso. E o texto também fala, amados, que os homens, eles mais uma vez não se arrependem, continuam blasfemando por conta das dores que eles sentiam, né? A gente poderia considerar, quando ele fala que a taça derramada sobre o trono da besta e o reino da besta se faz tenebroso ou é coberto por trevas, eu poderia considerar nesse momento o reino da besta como toda a terra. É como se toda a terra estivesse em trevas. Nesse momento aqui, né, como se a besta estivesse regendo, né, o planeta. Então, o seu reino, nesse momento, é feito em trevas. Versículo 12. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates. O Eufrates, ele seca, né, e ele prepara o caminho para os reis do Oriente. Isso é interessante, amados, porque é o seguinte: o que é o rio Eufrates, né? O que é o rio Eufrates? O rio Eufrates é um dos rios mais conhecidos da história da humanidade, né? O Eufrates, ele é citado desde o Gênesis e ele separa Israel dos chamados reinos do Oriente, tipo, em termos bíblicos, né? Tradicionais inimigos de Israel vieram do Oriente. E quando eles vêm da além do Eufrates, né? Por exemplo, o Império Assírio vem da além do Eufrates, né? O Império Babilônico vem da além do Eufrates, o Império Persa vem de além do Eufrates, né? Então, tradicionalmente, os reis do Oriente são inimigos, né? Então, é claro que o texto não está falando sobre esses reis do Oriente antigos, mas quando João escreve abrir o caminho para os reis do Oriente, são os inimigos que vão vir do Oriente, mas há também esse impacto, né, dessa lembrança desses inimigos de Israel, né? Então, o que acontece? O texto diz que a taça foi derramada sobre o rio Eufrates e o rio secou, abrindo o caminho para que estes exércitos do Oriente atravessassem em direção a Israel. Então, Israel estará sob ataque, né? Sob ataque destes inimigos, e o rio Eufrates secando, ele abre o caminho, né? E o texto diz, amados, que saíram da boca do dragão, do falso profeta e da besta, espíritos em forma de rãs. E esses espíritos foram enganar os homens, né, realizando prodígios, né, realizando os seus sinais, para congregar os reis da terra contra Israel, né? Contra o próprio Deus, né? E o texto diz que eles serão congregados num lugar chamado Armagedon. O que é Armagedon? Essa palavra Armagedon no hebraico significa o Monte Meguido. Né? O que é o Monte Meguido? É uma montanha, é um monte. E é um lugar plano em Israel, um lugar que existe, né? Onde deve acontecer essa última batalha. Deve não, onde vai acontecer essa última batalha, né? Segundo o texto do Apocalipse. Então, esses reis do Oriente, que não sabe quem são, porque o Oriente, amados, nesse momento, biblicamente, Oriente é quem está a leste de Israel. Qualquer um que está a leste de Israel é Oriente. Ok? Então, isso pode envolver qualquer daqueles países. O Irã está a leste de Israel, né? O Iraque está a leste de Israel. A Índia, a China, qualquer país desse, até mesmo a Rússia, né? A Rússia está no norte, né? Mas também está no leste. Então, por aí vai. Então, os reis do leste podem ser qualquer rei que esteja a leste de Israel, né? E eles serão congregados para a batalha, congregados por estas entidades, né? O dragão, a besta e o falso profeta, e vão enfrentar né, o exército, né, de Deus, ou Israel, ou o próprio Cristo, no vale, na planície do Armagedon, ok? Mas eu antes pensava que o Meguido, o Armagedon era o vale de Josafá, porque a Bíblia cita no Antigo Testamento o vale de Josafá e chama de vale da decisão, né? Josafá foi um rei de Israel, né? Um rei de Judá, na verdade, e o Vale de Josafá faz uma referência a este rei, mas também o termo Josafá tem a ver com Deus como juiz, né? Deus exercendo juízo. E eu achava que era a mesma coisa, mas eu estava pesquisando ontem
E eu vi que não é. O Vale de Josafá é um lugar onde Deus vai julgar os homens. Inclusive, o nome Josafá tem a ver com isso. E não há geograficamente o Vale de Josafá. É um termo bíblico, né? É uma expressão que designa o lugar onde Deus vai julgar os homens, né? Então, Armagedon é uma coisa, o Vale de Josafá é outra coisa. Se eu não tivesse lido ontem, eu ia dizer que era a mesma coisa, né? Mas eu fui procurar e acabei vendo que não é. Então, enfim, essa é a sexta taça, né? O Eufrates se secando e os reis do Oriente sendo congregados pelo inimigo de Deus, né? Para esse ataque, ok? Vamos voltar para os nossos slides. Isso é um detalhe, amados. O dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta é identificado, a gente viu na semana anterior que o falso profeta é identificado com a segunda besta, a besta que sobe da terra, né? Que tem a ver com o poder religioso, com a religião corrompida, né? Com a falsa religião, por assim dizer, com o falso culto, né? Eu, nos slides, eu coloquei, eu errei. Eu não falei isso na aula, mas eu coloquei nos slides, eu não sei se os irmãos perceberam naquela última aula, que a besta que sobe da terra se identificava com o anticristo. Não tem nada a ver. Ele tem uma correlação com o falso profeta. Ok? Isso foi só um parênteses, só para corrigir um erro de 2 semanas atrás. E aí, versículo 17, o sétimo anjo derrama sua taça pelo ar. E ouviu-se uma voz do templo dizendo, está feito, né? Ouve-se uma voz do templo. O texto não diz que é a voz de Deus, nem que não é a voz de Deus. Diz que é uma voz do templo e ela diz, está feito. Isso lembra, amados, quando Jesus foi crucificado, praticamente a última coisa que ele disse foi, está feito, né? Está pago. E aí, ó, está feito no sentido de estar consumado, né? Foi derramada a última taça, então as 7 pragas foram derramadas, né? E o texto diz, olha, que sobrevieram trovões, relâmpagos e vozes, que são sinais escatológicos que estão no Apocalipse, que aparecem várias vezes, né? Trovões, relâmpagos e vozes aparecem na terra, mas aparecem também diante do trono de Deus. Do trono saem relâmpagos, do trono saem vozes, do trono saem trovões. E aí o texto diz, amados, que houve um grande terremoto, como nunca existiu antes. E o texto diz que a grande cidade foi fendida em 3, né? A grande cidade é a Babilônia, nesse contexto aqui. Então, a Babilônia é a cidade que no Apocalipse representa a mãe das prostituições. E a gente vai ver isso no próximo capítulo, né? O próximo capítulo, se não me engano, é a queda de Babilônia. É algo assim, o pastor vai trabalhar na próxima semana esse tema e vai explicar isso com mais detalhes. Mas aqui a grande cidade é Babilônia, o texto diz que ela é dividida em 3. O texto diz que as cidades das nações também caíram, né? E o texto diz que Deus se lembrou da grande Babilônia para punir, né? Para que o furor da sua ira seja derramado sobre ela. E o texto diz, amados, só um detalhezinho interessante, no finalzinho do capítulo, diz, e toda a ilha fugiu e os montes não mais se acharam. Eu me lembro que no 11 de setembro, vocês sabem que as Torres Gêmeas, né? O World Trade Center ficava em Manhattan, que é a ilha de Nova York, né? Nova York tem a parte que é a ilha, a parte insular. E aí as Torres Gêmeas caíram e todo mundo teve que evacuar Manhattan quando houve o atentado. E as pessoas disseram, olha, é o cumprimento da profecia, porque toda a ilha fugiu, no caso, todo mundo fugiu de Manhattan e os montes não mais se acharam. Os montes, no caso, as Torres Gêmeas, né? Foi só um parênteses, né? Porque eu me lembrei disso. Também, por exemplo, quando a gente já leu esse texto aqui, quando Deus, quando está sendo feito, eu acho no capítulo 17, acho que ainda vai rolar, que é quando cai Babilônia e os reis da terra ficam chorando sobre ela, né? Então também parece um pouco quando aconteceu o 11 de setembro e as pessoas, os poderosos da terra estavam lamentando sobre o que aconteceu com Nova York. Enfim, não estou dizendo que é isso não, estou só lembrando, né? E aí, amados, outra coisa interessante, né, no finalzinho aqui do capítulo que a gente viu é que há uma saraivada sobre os homens. Né? O que é isso? Pedras que caem do céu, pedras de fogo, uma chuva de pedras de fogo que caem do céu sobre os homens. E é uma referência a uma outra profecia, a uma outra praga do Egito. Né? No Egito também houve a praga das saraivas. Então, a gente tem, né, a 7ª taça sendo derramada, com esse efeito, né? A grande cidade fendida em 3, as cidades dos homens sendo derrubadas, esse grande terremoto, que o texto diz que é o maior terremoto que já existiu, antes dele não houve igual, né? E essas saraivas, essa saraivada que acomete os homens.
Ok, amados? E Deus falando, ou alguém falando, uma voz que vem do templo dizendo está feito. Beleza, pessoal? Então, só essa informação, né, que Babilônia, no Apocalipse, provavelmente é um lugar espiritual. Babilônia talvez não seja um lugar físico, ou talvez seja, mas o termo Babilônia tem uma conotação espiritual, porque Babilônia foi capital, né, do Império dos Caldeus, que destruiu o reino de Judá, que destruiu o templo, e era um lugar de idolatria, um lugar de profunda idolatria. E na antiguidade mais remota, Babilônia gerou uma série de cultos, amados, cultos idólatras, cultos que eram reprováveis. Então, por conta disso, Babilônia é como se fosse a mãe das prostituições ou a mãe das abominações. E a gente vai ver isso na próxima aula, né? E outro detalhe é que, provavelmente, para os caras que liam isso no primeiro século, não é o nosso caso, mas eles tinham muito claro que Babilônia era Roma, né? Por quê? Porque Roma é um inimigo. Não só Roma dominou politicamente todo o mundo, não só Roma era um antro de politeísmo e de imoralidades sexuais, porque era, né? Mas também Roma tinha destruído Jerusalém e o segundo templo, né? Então, para esses caras, o inimigo era Roma, e quando João escreve para 7 igrejas dizendo que Deus ia destruir a Babilônia, eles identificam Babilônia com Roma. Até porque a gente viu nos capítulos anteriores que a besta está assentada sobre os 7 montes. E Roma também ficava sobre os 7 montes, né? Então, esse anseio por justiça, esse anseio por livramento da perseguição para esses cristãos do primeiro século tinha a ver com o julgamento dos romanos e o livramento que Deus ia trazer para eles nesse momento de perseguição contra esse inimigo que existia. É por isso que eu falei para vocês, amados, que quando eles falam também sobre reis do Oriente, esses caras do primeiro século identificam remanescentes dos assírios, dos caldeus e dos persas. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu sei que tem muito mais coisa, viu? Claro que o que eu falei aqui não esgota de maneira nenhuma. Então, pessoal, são 10h50 ainda, os pastores podem acrescentar, podem até corrigir alguma coisa. Eu vou encerrar minha parte aqui. E aí, pastor Walter, pastor Alice, pastor Hugo, pastor Rossi, se quiser falar, comentar, fica à vontade. E os irmãos também, se quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, aproveitar que os pastores vão responder. Ok? Então, pessoal, vou fechar aqui o meu áudio. Eu vou colocar aqui para que cada um possa abrir o seu microfone quando quiser e fechar depois que falar. Aí, quem quiser falar, abre o seu microfone, viu? E fala. Deixa eu botar aqui. Estou procurando aqui a opção, mas eu vou achar aqui. Pronto, pessoal. Então, quem quiser falar, viu, meus amados, podem... Beleza, estou fechando aqui o meu. Pastor Hugo, pode falar mesmo. Não, o pastor Walter tirou muito, então porque ele quer falar. Fala, pastor Walter. Não, tá perfeito. Eu só quero fazer 2 observações. Só passou para recordar, né? O Mar de Bronze, ele era, como o pastor Tiago falou, vocês falaram já isso, era um utensílio usado para as purificações dos ministrantes, daqueles que iam ministrar, estavam ministrando o templo. E o mar de vidro, que deve ser uma imensidão absurda, né? Ele, nessa ocasião, não contém água, né? Mas contém fogo. E tanto água como fogo são coisas utilizadas para juízo, para purificação. E Pedro fala, né? Uma das últimas coisas, inclusive, assim que eu me perguntava, Deus, como é que isso aqui se encaixa, né, em toda a narrativa, né, de que o arrebatamento acontece, tem o período do anticristo, de 7 anos de governo dele, depois tem a volta do Senhor Jesus, tem o complemento da ressurreição, os 1000 anos, depois tem a última rebelião de Satanás, e então acontece o último dia. No último dia, o planeta, então, é destruído ou purificado com fogo. E Pedro diz que os elementos que hoje existem arderão no dia do Senhor. E essa bacia aí, cheia de fogo, exatamente o último elemento de purificação da terra, não é? Então, o fogo, nesse caso,
está exatamente aí porque é uma época de juízo, de julgamento, em que Deus está julgando o mundo e certamente a terra e as obras que nela serão queimadas. Em seguida, nós vemos a restauração do trono branco, porque há um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não mais existem. Então, essa lembrança que me trouxe, essa questão do fogo que o pastor citou aí, e eu vejo o fogo como este fogo de purificação, assim como a água era para os antigos sacerdotes lá no Templo de Salomão. E a outra observação é com relação aos exércitos do leste. A leste de Israel está a maior quantidade de muçulmanos do mundo. Tem países totalmente muçulmanos, como é o caso da Indonésia, que é quase 300 milhões de pessoas que são muçulmanas. E, com certeza, esses exércitos que Satanás vai convocar serão exércitos islâmicos muçulmanos que virão com sede de sangue para tirar Israel da face do mapa, né? É só essa observação que eu queria fazer. E se o pastor Tiago e o pastor quiserem corrigir alguma coisa que eu falei, fique à vontade, viu? Isso aqui é uma escola. Não é porque eu sou o mais velho de todos que eu estou isento de aprendizado. Eu ainda preciso aprender. Bem, eu fiz umas observações aqui, umas anotações, eu não sei se alguns perceberam, mas eu fico fazendo anotação no chat, né? Para me lembrar depois. A primeira, perdão, a primeira eu não anotei aqui no chat, mas foi com relação ao Cântico de Moisés. Porque é o seguinte, na verdade, existem vários cânticos de Moisés na Bíblia. Tem aquele lá de Êxodo 15, que é um cântico de vitória. Tem o que está lá em Salmos, que é o Salmo... Tem dois em Salmos, se não me engano. O Salmo 91 e outro, se eu não estiver enganado. Salmo 90. 90, né? Mas tem um cântico de Moisés, que é do capítulo 31, que é muito curioso, com relação a esses eventos finais aí. Porque, vê só, na verdade começa no capítulo 31. O que é que está acontecendo? Israel está perto de entrar na Terra Prometida, eles estão às portas, né, das grandes batalhas, das grandes guerras de conquista, e Moisés vai morrer. Deus já tinha dito que Moisés não entraria na terra, morreria. E Deus o Senhor dá umas orientações para Moisés. E ele diz, de 7 em 7 anos, quando passar um período de 7 anos, vocês vão ler isso aqui, vocês vão lembrar disso aqui, né, no ano da remissão. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Só um momento, viu, pessoal? Acho que achei. Versículo 10 do capítulo 31. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, né? Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, eu acho que isso tem uma relação muito grande com os eventos finais, né, da Bíblia, que são 7 anos também. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, lerás a lei diante de todo o povo de Israel aos seus ouvidos. Aí fala sobre juntar os estrangeiros e tal. Aí deixa eu baixar um pouquinho mais aqui no texto. Então, versículo 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a tenda. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará, e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança. Gente, eu estou tentado aqui a fazer uns spoilers da próxima aula, né? Que é sobre a grande prostituta, porque tem relação com isso aqui, mas eu vou guardar isso para a próxima aula, né? Mas ele fala, Deus já anunciou a Moisés, você vai dormir com seus pais, mas esse povo vai se levantar e vai se prostituir, indo após deuses estranhos, né? Versículo 17, assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele para que seja alvoroçado, e tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia, não me alcançaram estes males porque o meu Deus não está no meio de mim? Tu ouviu essa parte, pastor Tiago? Conseguiu ouvir? E, Deus está dizendo, Moisés, você vai morrer.
E quando você morrer, esse povo vai se prostituir. Olha a expressão que ele usa. Esse povo vai se prostituir. E o que é que eu vou fazer? Quando chegar aquele dia, eu vou abandoná-los, né? Para que eles sejam alvoroçados, né? Eu desampará-lo-ei, esconderei meu rosto, para que ele seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses, que é a prostituição espiritual. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-os na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, tem esse cântico aqui, que é o capítulo 32 todo, né, praticamente, que é o cântico que Deus dá a Moisés para que seja um memorial de tudo que eles fizeram, né? Na verdade, tudo que eles ainda fariam, né, no futuro, com relação à prostituição espiritual. Então, só esse capítulo 32, gente, dá uma aula bem longa, porque tem muitos elementos que tem no Cântico de Moisés, no capítulo 32, que tem em Apocalipse. A questão das asas de grande águia, você vai encontrar lá, entendeu? Tem várias coisas interessantes, né? Então, versículo 22, assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque introduzirás os filhos de Israel na terra. Então, tem um paralelo muito forte, né? Porque está se acabando esse período dos 7 anos, vai se iniciar a remissão. O reino da terra virá a ser do Senhor e do seu Cristo, né? E há um memorial. Antes que isso aconteça, antes que eles cantem, inclusive, o cântico do Cordeiro, que é o cântico da remissão, há o cântico de Moisés, que é um memorial do que eles fizeram. É um memorial da prostituição espiritual, do abandono e tal, que não é mencionado em Apocalipse. Ele só diz, eles cantam o cântico de Moisés, e em seguida o cântico do Cordeiro dizendo. Aí lá está escrito o cântico do Cordeiro. Mas o cântico de Moisés é cantado antes, que é um cântico de lamento, não é um cântico de triunfo. Esse aqui, especificamente, é um canto dizendo para o povo de Israel: vocês se prostituíram, vocês me abandonaram, por isso eu escondi meu rosto de vocês, né, para que vocês fossem destruídos. Que é o que está acontecendo nesse evento final. Os reis do Oriente estão vindo em direção a Jerusalém para destruí-la e deixar desamparada. A ponto, qual é a consequência lógica deles? Esses males estão vindo porque o Senhor não está no nosso meio, que é o que está lá em Zacarias. E o povo começa a se arrepender. Aí é quando o Senhor volta e eles percebem que o Senhor não está contra eles, mas está do lado deles. Aí tem aquela versículo que diz que o mais fraco dos soldados será como Davi, o mais forte como o próprio Deus em batalha, né? Então, acho que tem muito a ver com esse cântico, que é o capítulo 32 de Deuteronômio. Bom, esse é um ponto. O outro ponto que eu anotei aqui é com relação às taças. Repete aquela questão dos domínios que eu falei na aula passada, que são os 4 domínios primordiais, né? Terra, mar, fonte das águas e céu. A primeira taça é sobre a terra, é derramada sobre a terra e tem chagas nos homens. A segunda é derramada sobre o mar e morre toda a forma de vida do mar. Aí a terceira é derramada sobre a fonte das águas. E o último é o domínio do céu, que é o sol, que abraça os homens. Então, só para ver como repete isso. Os 4 domínios se repetem em Apocalipse desde o começo até o final. A outra coisa que eu coloquei é sobre o vale de Armagedon é o vale de Jezreel, né? Se confunde vale de Meguido com o vale de Jezreel. O vale de Josafá existe, o lugar físico, não é só a questão espiritual, é o chamado Vale do Ribeiro do Cedron. Ele é citado várias vezes na Bíblia, inclusive Jesus cruza esse lugar em determinado momento. Profeticamente, é o chamado Vale Vale do Ribeiro, ou Vale da Torrente do Cedron. Por que é a confusão entre o Vale de Josafá e o Vale de Meguido? Porque em ambos lugares vai ter uma batalha. Esse Vale da Torrente do Cedron é a questão da batalha de Gog e Magog. Mas há uma confusão entre a batalha de Gog e Magog e a batalha de Armagedon. Na verdade, pelo que a gente lê da Bíblia em Apocalipse, a batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38, vai acontecer após o milênio. Então, é um evento muito distante da batalha de Armagedon, né? Mas vai ter uma batalha nesse lugar, nesse Vale do Ribeiro do Cedron. E o que acontece? Quando Deus vem julgar, vai destruir esses exércitos, se inicia o juízo final.
ou seja, é pós-milênio. Então, não tem a ver com esses eventos aí. Né? Tem 1000 anos de distância entre um evento, entre a Batalha de Armagedon e a Batalha do Vale de Josafá, que é onde vai ter o julgamento. Mas aí, no caso, existe essa confusão por isso, né? O Vale de Meguido é o Vale de Jezreel. Inclusive, se eu não me engano, a última grande batalha que teve lá foi em 1918. Já teve tipo, várias batalhas ao longo da história, a última foi grande, assim, grande, foi em 1918. Outra anotação que eu botei aqui. Não, só a questão de Roma, que de fato, naquela época, Roma era Babilônia. Porque a Babilônia é tratada não mais como um lugar físico, mas como uma coisa espiritual, né? Ela é a personificação da prostituição espiritual, né? E naquele momento ali, né, a cidade que governava sobre os reis da terra é Roma, né? Vai mudar, mudou, pode mudar, sim, mas naquele momento é exatamente isso. Para o cristão primitivo que via aquilo ali, um entendimento claríssimo, para ele é Roma, né? Mas assim, se a Babilônia que vai ser destruída em Apocalipse é Roma, eu acredito que não, a do final dos tempos, né? Mas naquele momento exatamente era isso. E sobre Babilônia, na próxima aula aí, capítulo 17, a gente vai tratar sobre a queda da Babilônia espiritual. Pronto, era isso, pastor Tiago, os comentários que eu ia fazer. Se quiser fazer um comentário do meu comentário também, fica à vontade. Pronto, mas então se ninguém quiser, ninguém tiver mais nada para falar, para perguntar, a gente encerra, viu? Eu comentei que foi muito bom. Eu acho que está perfeito, né? Acho que nós fechamos isso aí com chave de ouro. Né? Foi uma aula maravilhosa. Também o Luiz colocou aqui Caia, Babilônia Caia, eu me lembrei do reggae, né? Porque existe esse lugar também na cultura Rastafari, por assim dizer, né? Muitas músicas de reggae fazem referência à Babilônia, fogo na Babilônia, ou a Babilônia em chamas, né? Enfim, isso não tem a ver com a aula, não. Então vamos encerrar, né? Só para não perder Pastor, a piada, né? só uma lembrança, Diga, viu? pastor, Aqui. diga. O pastor me lembrou que tem uma outra cidade que também é reconhecida como a cidade de Sete Montes. Exatamente a antiga Constantinopla, né? Que é reconhecida também como a cidade de Sete Montes. Talvez ela esteja inserida nesses eventos finais, né? Talvez, né? Só um pensamento. Beleza. Vamos lá, né? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai, por esse domingo, por esse momento, Pai, dessa lição do Apocalipse, que o Senhor possa nos ensinar, que a gente possa receber do Senhor revelação, entendimento, que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a gente tenha hoje um ótimo dia, Pai, que o Senhor abençoe muito o culto de hoje, seja um culto maravilhoso, Pai, que a gente tenha uma semana maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, valeu. Até a próxima. Tchau. Vou fechar aqui.